tarde, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Estamos iniciando o nosso programa, edição do meio-dia, e vamos repercutir os assuntos mais importantes desta manhã e início de tarde, como, por exemplo, inflação no Brasil deve ficar abaixo da média mundial. Tribunal Superior Eleitoral autoriza a inclusão de 9 militares em inspeção da urna eletrônica. Polícia faz operação em casarão de drogas comandada por um menino de 12 anos no Rio de Janeiro. Proprietária e professora de creche de Florianópolis são denunciadas por maus tratos e tortura de crianças. Polícia Civil de Santa Catarina recupera guitarra, veja só, vai voltar a tocar, de integrante de banda de rock de Joinville que foi furtado em 2015. Agosto Lilás terá ação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Jaraguá do Sul. Fiquem conosco. A primeira edição do ACP Fatos desta quinta-feira já está no ar. O anúncio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que reduziu para 7,2% a estimativa oficial da inflação para 2022, coloca o Brasil quase meio ponto percentual abaixo da média mundial, que deve ficar em 7,5%, segundo dados do Global Data, que acompanha os resultados mundiais em tempo real. Os resultados da economia brasileira devem ser melhores até mesmo do que os Estados Unidos. O Brasil registrou em julho o melhor resultado para a inflação em mais de 40 anos, uma deflação, veja, inflação ao contrário, de 0,68%, ou seja, uma inflação negativa. Até a semana passada, a previsão do Banco Central para a inflação brasileira era de 7,5% para o ano, que empatava com a média mundial. No acumulado de 2022, o Brasil já registra inflação inferior até que os Estados Unidos, cuja economia vive uma crise histórica sobre Joe Biden. A Argentina registrou inflação de 7,5% na economia apenas no mês de julho. A França, por exemplo, registrou inflação de 0,3% no mês passado. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a inclusão de 9 militares no grupo de técnicos das Forças Armadas que inspeciona o código-fonte da urna eletrônica. O prazo para os trabalhos, que terminaria na próxima sexta-feira, aliás, na última sexta-feira, dia 12, foi prorrogado para o dia 19 deste mês. Assinado na última terça-feira, o ofício com a autorização foi um dos últimos atos do ministro Edson Fachin, que deixou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e agora deu vaga para Alexandre de Moraes. Em cerimônia na noite antes de ontem, Moraes assumiu e se mostrou mais uma vez que tentará comandar o TSE como xerife. Na autorização, Fachin expressou o reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral à contribuição das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado pelas Forças Armadas em todas as últimas eleições. A inclusão dos 9 militares havia sido solicitada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na semana passada. De acordo com o ministro, os indicados são técnicos com conhecimento nas linguagens de programação necessários para a inspeção aos códigos-fonte. A indicação dos novos integrantes temporários pela Defesa ocorreu 2 dias após o Tribunal Superior Eleitoral ter excluído o coronel Ricardo Santana da equipe de inspeção das Forças Armadas. A medida foi tomada porque mensagens publicadas pelo militar nas redes sociais foram rotuladas como falsas e se prestaram a fazer militância contra as urnas eletrônicas, que ele, próprio coronel, pretendia fiscalizar, segundo o entendimento de Edson Fachin. Ao pedir a inclusão dos novos militares, Paulo Sérgio Nogueira renovou a permanente interlocução do Ministério da Defesa com o Tribunal Superior Eleitoral, tendo como maior propósito contribuir para fortalecer o processo eleitoral brasileiro. Agora, se você já viu de tudo ou pensa que viu de tudo, preste atenção nesta informação. Um menino de 12 anos comandava uma boca de tráfico de drogas num chamado casarão no Rio de Janeiro. A descoberta foi feita por uma operação da Polícia Militar. A criança assumiu o esquema após os pais serem presos por tráfico de drogas. O menino foi levado do casarão, que fica na rua André Cavalcante, para a 5ª Delegacia de Polícia, no Rio de Janeiro. Com ele,
os policiais encontraram uma grande quantidade de material entorpecente e um simulacro de pistola, 170 pinos de cocaína, 59 trouxas de maconha, 780 pedras de crack. A polícia encontrou droga escondida no teto do casarão. Para o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcelo Brasil, a quantidade de crack retida mostra o maior consumo da droga no centro do Rio de Janeiro em relação aos outros entorpecentes. Se você prestar atenção na foto onde aparece a criança de 12 anos junto com os policiais, você tem a dimensão do tamanho dele e também na quantidade de drogas que foram apreendidas. Aqui em Santa Catarina, e nós teríamos um vídeo dessa matéria para mostrarmos e não vamos fazê-lo, a proprietária de uma creche particular de Florianópolis e uma professora que trabalhava no local foram denunciadas à Justiça após denúncias relacionadas a maus tratos na unidade. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação penal e a informação foi divulgada ontem. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que recebeu a denúncia e que tomará as providências. O processo, no entanto, corre em segredo de justiça. O nome das acusadas não foram divulgados, os nomes. Segundo o promotor de justiça Benhur Potibetiolo, as condutas da proprietária da creche e da professora configurariam crimes e maus-tratos, submeter criança a vexame ou a constrangimento, tortura física e psicológica e lesão corporal. Agora, como é que uma creche faz isso com uma criança? Os crimes teriam sido cometidos contra crianças que frequentavam a escola que fica no bairro Capoeiras, da região continental de Floripa. O caso veio à tona no início de julho, após denúncias anônimas de outros profissionais da creche. Vídeos e relatos foram usados como prova. Uma ex-funcionária, por exemplo, disse que gravou um vídeo na creche em que uma mulher usa um cobertor para abafar o choro de uma bebê. Na gravação, também são ouvidos xingamentos contra as crianças. Conforme apurado pelo Ministério Público de Santa Catarina, bebês e crianças eram privados de alimentação adequada, que era servida em quantidade insuficiente. Ao final do dia, quando chegavam em casa, os alunos estavam sempre muito famintos e de uma forma desproporcional, conforme relatado pelos pais. As duas acusadas, conforme o órgão, também teriam deixado de dar medicação enviada pelos pais e teriam retirado intencionalmente o aparelho auditivo de uma das crianças. O que pensar de uma pessoa assim, né? Pena que aqui no Brasil, por conta do Código Penal brasileiro, as penas são muito pequenas. Castigos psicológicos contra crianças, xingamento, tapas, puxões de orelha, banhos frios, falta de higiene, tudo isso foi constatado. Olha, e na noite da última terça-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, recuperou uma guitarra customizada. Imagina-se a alegria do proprietário. Essa guitarra é avaliada em R$2.000 e foi subtraída em 2015 da casa, da residência do vocalista de uma banda de Joinville, entre outros instrumentos musicais que foram levados. A guitarra estava sendo comercializada nas redes sociais por um homem que afirma tê-la adquirido de terceiro. Hein? Aqui em Jaraguá do Sul, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, reuniu seus representantes na manhã de ontem. O encontro mensal, dessa vez, ocorreu na sede do 14º Batalhão de Polícia Militar. Entre os assuntos da pauta, as ações alusivas ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, que foi instituída em 2006 e que em 2022 completou 16 anos. A cor lilás simboliza respeito, dignidade, devoção, piedade, sinceridade, espiritualidade, purificação e transformação. O CONDIM está programando para o dia 27 de agosto uma ação de panfletagem no Jaraguá Park Shopping com o objetivo de conscientizar homens e mulheres pelo fim da violência contra a mulher. Segundo a presidente do Conselho, Letícia Santana, a luta contra a violência doméstica é um dever de toda a sociedade. A cada dia que passa, vemos o índice de violência contra a mulher aumentando e, por isso, é importante juntar forças e nunca desistir de lutar por mais proteção às mulheres. Após a reunião da última quarta-feira, o grupo conheceu a estrutura do 14º Batalhão de Polícia Militar,
além dos programas desenvolvidos pela Polícia Militar na cidade, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, por exemplo. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com novas informações, inclusive com a visita do ministro do Meio Ambiente a Jaraguá do Sul na manhã e início da tarde de hoje. Até lá. E nós, claro, já esperamos vocês.